Então, a gente tem o texto do Held. Esse texto ele vai ser uma grande convergência aí de alguns elementos que a gente já viu, principalmente no texto do Cell, no texto da Marx e no texto do Miguel. Fazer uma breve rememoração do texto do Cell. A gente o Cell, lá no texto dele, ele vai discutir a questão da ideologia, né? E lá na discussão da ideologia, o que é interessante da gente pensar é que existem duas contribuições, dois valores que são vindos da esquerda e da direita, que lógico que na época a discussão era mais ampla do que a esquerda e a direita, as propostas deles em relação às políticas da sociedade industrial, mas a gente pode dizer que a direita teve como grande contribuição para os dias atuais a discussão da liberdade. Ou seja, hoje, universalmente, esse é um valor na sociedade. Ou seja, a ideia de que as pessoas são livres, as pessoas devem ter liberdade de opinião, as pessoas devem ter liberdade de ir e vir, enfim, diferentes níveis de liberdade, mas um pouco a ideia que a direita trabalhava a partir da liberdade econômica, da liberdade política, era que esse é um valor universal. E essa é uma contribuição para a gente pensar politicamente hoje. Já a esquerda, e aí na esquerda, na análise que o Cell vai fazer, um grande valor que ela trouxe para o debate contemporâneo é a igualdade. Aqui a gente tem uma dobradinha, liberdade e igualdade, que não devem ser valores universais para a sociedade como um todo, sociedade contemporânea. E claro, uma vinda da esquerda, outra vinda da direita. Claro, as dimensões da liberdade, as dimensões da desigualdade são muito amplas, assim, mas a base da igualdade legal e da igualdade desse pressuposto é algo que, de certa forma, se mantém até hoje. A Marx, Danusa Marx, vai também, a partir do texto dela sobre o pluralismo e elitismo, apresentar essa vertente da democracia, mas ela vai mostrar que o sufrágio, né, que eu estou chamando de sufrágio, o voto e as regras também são valores universais dentro de todo o sistema democrático atual, né? Aqui a gente teria, então, a partir desses dois quadradinhos, a gente tem 4 itens que dizem muito para a gente sobre os dias atuais, sobre os dias contemporâneos, sobre os sistemas e democráticos da maneira como eles estão configurados, ou seja, a existência da liberdade e da igualdade, a existência do sufrágio e a existência das regras. Ou seja, que se a gente pudesse sistematizar o que a gente, os valores que a gente viu até agora, estaria colocado alguns itens importantes aqui para a gente. A questão é, se a gente for pensar do ponto de vista dessas palavras, e da potência e do limite que cada uma dessas palavras tem, a gente vai perceber que elas dizem muito, mas elas dizem pouco também. Por quê? A questão é, será que a existência de regras garante a plenitude da liberdade e igualdade das pessoas? Será que as regras já não favorecem os indivíduos serem tratados ou favorecem a própria desigualdade na sociedade?
Então, essas são algumas questões, algumas perguntas é, muito amplas mesmo para a gente começar a pensar sobre limites que o próprio debate sobre liberdade, igualdade, regras é, se apresenta para o mundo político como um todo. E claro que o importante aqui para a gente é que pensar que como que é possível, e aí a gente vai começar a perceber que uma grande crítica à percepção da, dos limites teóricos do pluralismo está associado à apatia política. O pressuposto pluralista é: os indivíduos se organizam em facções, em grupos, em associações. E eles deixam de ser indivíduos e passam a ser grupos. Agora, existe uma dimensão da apatia política que impede que as pessoas, diminui a vontade das pessoas fazerem esse primeiro movimento. Então, do ponto de vista de como um elemento da nossa compreensão, a apatia política é um ponto crítico para a gente pensar como que as pessoas se envolvem na política, se envolvem no mundo político. E um outro ponto que eu acho que é importante, como pensar um sistema de participação, um sistema democrático que permita que as pessoas participem durante o processo democrático e que aquele meio de campo que eu falei que era o meio de campo que tinha muita coisa, que era um grande mistério, e que esse meio de campo era uma das razões da crise da representação, não é isso que eu escrevi. Esse meio de campo poderia ser, por exemplo, resolvido com essa palavra da participação. Ou seja, como favorecer um sistema democrático em que as pessoas possam participar nesse meio de campo, entre o voto e a tomada de decisão importante. O texto do céu vai começar a provocar a gente justamente para tentar olhar para isso. Ou seja, tentar olhar para esse elemento da participação e como que é possível pensar sistemas participativos, ou o que ele vai chamar da democracia participativa, para além do momento do voto. Ok? Então o texto do céu vai justamente começar a trazer a gente essa análise. O texto do céu faz essa análise, essa mirada do ponto de vista da chamada democracia participativa, e o próximo texto do Hirschman, que o texto que vai vir da próxima aula, vai ser um texto justamente que vai olhar do ponto de vista dessa discussão da apatia política, ou seja, como os indivíduos saem da sua apatia política e se mobilizam para a mobilização política, mas além disso, quais os problemas disso? Quais os problemas que isso acarreta? Tudo bem? Então, vamos ir um pouco para frente aqui para discutir a ideia de democracia participativa na análise do Held, que é bastante simples, mas quando que surge esse debate sobre democracia participativa? A gente vai ter, então, durante a década de 60,
um movimento de maior participação, um movimento participacionista na França, e vindo principalmente da juventude, e aí, associado a isso, os movimentos hippies, era esse o símbolo do hippie? Acho que era isso, né? Eu acho que esse é do Mercedes-Benz. Espera aí, vamos no Google. O movimento faz amor, né? Esses movimentos alternativos que estavam colocados na sociedade naquele momento, eles, de certa forma, a base desses movimentos, de grande parte desses movimentos, era uma maior participação das pessoas na vida social e na vida... Não, é isso mesmo, é esse mesmo. Lembrei aqui agora. Mas na França, teve uma crise da participação, teve uma crise da... Faltou só uma perninha. Sim, isso. Na França teve uma crise, os universitários foram para a rua, tomaram a sociedade, a República Francesa, justamente tentando buscar um maior modelo de participação, um maior envolvimento das pessoas na vida comum. A base dessa compreensão que eles tinham era tentando justamente pensar que a maneira como esse meio de campo entre o voto e a tomada de decisão existia, isso estava muito distante do que as pessoas gostariam. Então, a preocupação desses movimentos era uma preocupação a partir de modelos alternativos de vida, a partir de modelos diferenciados de vida social, eles, de fato, incidirem sobre os diferentes âmbitos da vida, inclusive a tomada de decisão. Então, um pouco a preocupação do Held, trazendo essa perspectiva, seria justamente mostrar que a participação das pessoas, de certa forma, ressignificaria até mesmo a própria ideia de liberdade e de igualdade. Por quê? Liberdade e igualdade, da forma como estavam, principalmente o conceito da igualdade, da forma como estava teoricamente vinha sendo trabalhado, era um conceito de limitação, um conceito um conceito limitado, um conceito que as regras favoreciam a desigualdade. Tudo bem? E aí o Held vai tratar sobre alguns autores, de alguns pontos de vista, para mostrar como que esses autores pensam essa ideia de democracia participativa. O primeiro autor que ele vai abordar é um cara chamado Poulantzas. O Poulantzas vai dizer que a democracia participativa ela não deveria substituir o Estado. Por quê? Essas instituições autogestionadas, essas instituições da democracia participativa, poderiam gerar o que ele vai chamar de um vácuo de coordenação. Ou seja, na análise do Poulantzas, por mais que a participação, como estivesse colocada no ambiente como um todo, a participação fosse de fato uma ação necessária, ela deveria evitar a existência desse vácuo de coordenação. Então, na análise do Poulantzas, a participação ela é importante, mas fundamental é democratizar o parlamento. Então, aqui é uma maneira como ele vai entender o papel da participação no jogo político. Democratizar o parlamento, o que poderia ser? Por exemplo, um sistema de representação mais descritivo, como a gente viu no modelo da aula passada. Ou seja, uma relação em que os representantes fossem, de fato, um microcosmo da sociedade. Mas, além de democratizar o parlamento, o Poulantzas entende também que é necessário democratizar os partidos políticos. Fazer
uma explicação, abrir um parênteses aqui. Por que democratizar os partidos políticos é importante? Michels, ele tem uma análise clássica sobre partidos políticos. E aí o que ele vai demonstrar? Os partidos políticos surgem de uma vontade de uma parte da população. Ok, esse é um processo, uma parte da população ideológica forma um partido político a partir da sua ideologia, a partir da sua divisão de mundo. O que esse processo vai, com o passar do tempo, vai gerando? Que esse grande grupo que formou esse partido político, por uma questão de burocratização do partido político, por uma questão de funcionamento do partido político, começa a fazer com que esse grupo seja reduzido a uma determinada diretoria, uma determinada elite. No caso da análise do Michels, a percepção dele é essa maneira como a elite vai se organizar. Então, essa elite do partido político é um processo de limitação, de redução daquilo que foi inicialmente grande, daquilo inicialmente que foi realizado por muitas pessoas. Então, partindo dessa análise elitista que o Michels tem, inclusive do partido político, o Poulantzas vai entender que a democratização passa necessariamente pela esfera do partido político, justamente para evitar que essa pendência que o Michels analisa aconteça na realidade dos partidos. Então, o Poulantzas entende que para a democratização é necessário também levar em consideração a democratização desses partidos políticos. E, por fim, o Poulantzas entende que a democratização passa até pela a democratização das burocracias. O que seria uma burocracia democratizada? Por exemplo, as fotos dos tribunais superiores de justiça no Brasil. Quem são os ocupantes desses cargos de tribunais superiores? Normalmente, homens brancos de uma certa idade. Normalmente é isso. Raramente vai ter uma mulher e muito mais raramente um negro. Uma burocracia democratizada seria justamente uma burocracia que desse representação dessa diversidade social. Então, na análise do Poulantzas, quando ele pensa num sistema democrático, ou seja, de certa forma, pensando esse meio de campo entre o voto e a tomada de decisão mais importante, ele vai levar em consideração que a democratização dessas esferas é necessária para que a sociedade passe, de fato, a ter um sistema de democracia mais adequado. Ok? Uhum. O segundo autor que o Held vai apresentar como uma linha de discussão para entender a ideia de democracia participativa é o Macpherson. Basicamente, o que o Macpherson vai falar é que para a existência de uma democracia participativa é necessária uma combinação de partidos políticos competitivos e uma organização de democracia direta. Deveria haver, na análise do Macpherson, uma mescla de momentos de representação, ou seja, de momentos em que o filtro representativo vai acontecer, ou seja, uma elite vai de fato tomar a decisão em nome daquilo, mas, associado a isso, momentos de democracia direta. Por exemplo, referendo, plebiscito, seriam formas
e maneiras que o McPherson vai entender que são importantes de serem consideradas como momentos necessários para o maior envolvimento das pessoas no processo de tomada de decisão. Ou seja, evitar esse meio de campo entre o voto e a tomada de decisão. Certo? McPherson é mais simples. E a última autora que o Held vai sistematizar vai ser a Carole Peterman. E a Carole Peterman vai estudar o que ela vai chamar de alguns movimentos cooperados em algumas sociedades, alguns países do leste europeu. Eu não lembro exatamente o nome, qual foi o país, Hungria, enfim. Tudo bem. A partir dessas experiências, o que ela vai querer analisar? Ela vai estudar como que os movimentos dessas fábricas recuperadas, dessas fábricas coletivas, vai acontecer e qual é o efeito psicológico das pessoas quando participam. Basicamente, o que a Carole Peterman vai buscar é tentar compreender como se dá a ligação entre o momento da decisão, a tomada de decisão, por exemplo, o voto, e o resultado, de fato. Na análise da Carole Peterman, e esse é um pressuposto da democracia participativa, quando existe uma ruptura entre esses dois momentos, ou seja, quando existe um distanciamento entre a tomada de decisão e o resultado final, isso gera uma desmotivação, isso gera uma desmobilização das pessoas. As pessoas se interessam de participar e elas gostam e aprendem a participar quando o processo de tomada de decisão e o resultado estão conectados. Quando ela vê a ação da tomada de decisão dela ligada ao resultado. Se isso está distante, ou seja, eu vou num processo de orçamento participativo, levanto minha mão lá para asfaltar uma rua tal, e esse resultado demora 2 anos para acontecer, isso desmotiva as pessoas a participarem. Isso desinteressa as pessoas nesse tipo de participação. Agora, se ela vai lá, participa, e logo no momento seguinte, não rapidamente, mas ela vê o resultado concreto daquilo, ela fala, que legal, eu fui lá, eu votei a favor ou contra, e aquilo lá na frente teve um resultado, gerou um resultado naquilo. Então esse é um princípio, dentro da ideia da democracia participativa, esse é um princípio necessário de pensar em participação. E isso vale para um monte de coisa. Se a gente for pensar, por que as pessoas se motivam a participar de assembleia estudantil? Porque de repente as pessoas votam, mas na hora do voto a assembleia não sabe exatamente qual foi a decisão tomada. Ou como fazer as pessoas se interessarem por aquilo. Basta aproximar, ou seja, quebrar esse meio de campo. Justamente o meio de campo que faz a crise da representação, que faz essas diferentes crises, que é esse universo, esse grande universo entre o voto e a tomada de decisão, a gente tem que fazer cada vez mais que esse processo se aproxime. Por quê? Na análise da Peterman, ela vai mostrar que esse processo gera um efeito psicológico nas pessoas e as pessoas aprendem a participar participando. Ou seja, quase como se eu vou num processo de uma decisão sobre coletiva na Assembleia Estudantil e eu vejo que essas duas esferas estão próximas. A tomada de decisão é resultado. Que legal. Isso me encanta e eu vou agora participar de outros momentos. Ou seja, eu vou aprendendo e me interessar, inclusive ao ponto de
e lá na frente querer controlar, até mesmo querer entender o que o meu representante está fazendo na Câmara dos Deputados. Porque eu sei que surte um efeito, eu sei que tem um resultado, tem um efeito psicológico nisso. E aí, justamente aí está uma contribuição da análise da Carole Paterman. Ou seja, quase como se, pensando nessa relação, a conexão entre os resultados e a tomada de decisão estão cada vez mais próximas. Isso é justamente as pautas dos movimentos da década de 60, no final da década de 60. Ou seja, tentando cada vez mais fazer com que as pessoas participem do processo de tomada de decisão e reduzindo esse momento da tomada de decisão ao resultado final. Então, esses três autores, o Paulantes, o Macpherson e a Paterman, cada um da sua forma, cada um a partir do seu ponto de vista, na análise do Held, vão justamente concluir que a democracia, esse entendimento democrático, muito mais do que ser a democracia, muito mais do que ser um conjunto de procedimentos, que era justamente o ponto que os pluralistas e os elitistas trabalham, ou seja, um conjunto de procedimentos para a tomada de decisão dos aspectos mais importantes. Muito mais do que isso, a democracia deve ser um meio de vida. Ou seja, ela deve cuidar do meio de campo da vida. Ela deve fazer as pessoas se interessarem por esse processo. Elas devem fazer as pessoas aprenderem a participar participando. E aí, a visão da democracia participativa faz justamente esse caminho, faz justamente essa análise. Eu vou deixar de indicação um vídeo no YouTube, um filme, que ajuda a entender essa percepção dos autores, desses autores e do Held. É um vídeo chamado Beyond Election. É um filme que está disponível no YouTube e ele trata sobre o processo democrático para além das eleições, Beyond Elections. E aí ele vai estudar algumas experiências que demonstram como que esse processo democrático possibilita as pessoas a se compreenderem a democracia como um meio de vida. Vai estudar, por exemplo, orçamentos participativos, vai estudar fábricas recuperadas na Argentina, vai estudar comunidades vicinais, no caso da Venezuela. Então, são exemplos de experiências em que as pessoas participam justamente para tentar demonstrar que as pessoas se interessam, cada vez que as pessoas participam, elas se interessam em participar mais e aproxima cada vez mais o jogo da representativa. Ou seja, se no mainstream da ciência política a lógica é de distanciamento entre a massa e a tomada de decisão importante, esses esforços de uma democracia participativa é um esforço de aproximação, um esforço de fazer sentido para as pessoas a maneira como as pessoas participam, então a democracia como meio de vida.